Que o torcedor brasileiro não ama nem o time pelo qual ele torce, só ama vencer, a gente já sabia. Mas ver uma torcida dar um piti tão grande 13 dias depois de ganhar um título internacional por causa de um torneio inútil foi a primeira vez que eu vi. Disseco tudo isso logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores e para aqueles que já esqueceram, saudações campeãs da Libertadores e campeãs da Recopa, tudo bem com vocês? Após a derrota para o rival por 2-0 no último sábado, as redes sociais, as redes antissociais foram inundadas com piti coletivo, com chilique, né, coletivo de uma boa parcela da torcida do Fluminense, da FluTT principalmente, né, no Twitter, atual X, falando um monte de coisa que, desculpa, mas não condiz com a verdade dos fatos. E aqui nesse vídeo hoje a gente vai falar, né, não sobre a derrota em si para o Flamengo, que é uma merda. Quem me conhece sabe que eu odeio empatar, imagina perder. Mas só que a gente precisa contextualizar as coisas, sabe? Pegar o resultado e se ganhou é bom, se perdeu é ruim, é profundo que nem um pires. E o pior, né, são influencers que se dizem tricolores e que não são todos, tem canais sérios por aí, mas tem alguns fazendo um jogo nojento, né, através de like, através de inscrição nos seus canais, né, ou de follow no Twitter, enfim. Nós vamos falar sobre isso. A primeira questão em relação à queda de desempenho do Fluminense é o envelhecimento do elenco. Não dá pra gente olhar para o Fluminense e achar que a culpa é toda do Fernando Diniz, né, ou toda de um jogador A, ou do André contra o Botafogo, ou do Thiago Santos contra o Flamengo pelas expulsões, e não parar para pensar no todo. O Fluminense tem um elenco envelhecido. Contra a LDU foram 11 jogadores com mais de 30 anos em campo, 2 com mais de 40. Né, foram 8 titulares, incluindo os 2 com mais de 40. E no segundo tempo entraram 3 com mais de 30. Aliás, acho que só o Douglas Costa não chegou aos 35 ainda. E como jogaram 30 minutos, jogaram numa intensidade bacana e mudaram o jogo. Mas um time ter tanto jogador veterano tem consequência. E ano passado, mesmo com esses jogadores veteranos, o Fluminense conquistou a Libertadores. Né? E um time com tantos veteranos conquistar uma competição como a Libertadores é digno de aplauso. Isso só foi possível por conta da união de comissão técnica, jogadores, diretoria e da torcida. Afinal, estava ganhando e aí todo mundo, né, tá ali junto. Quando perde, é tipo rato fugindo. Né? Cada um vai para um lado, cancela um sócio torcedor, não comparece ao jogo e vão para as redes sociais encher a porra do saco com fake news e com frases absolutamente patéticas. Então o envelhecimento do elenco, né, que esse ano eles já estão fazendo aniversário, estão ficando um ano mais velhos, né, de quem já era veterano no ano passado, ele provoca a falta de intensidade. Então jogos contra clubes como Vasco, como Botafogo, que tecnicamente são muito inferiores ao Fluminense, ficam equilibrados, porque eles têm muita intensidade e a gente não tem. Não dá para entrar na correria do Vasco, não dá para entrar na correria do Botafogo. O Flamengo rejuvenesceu seu time. Saiu Davi Luiz, saiu Felipe Luiz, chegou muito bom De La Cruz. No ano passado já tinha chegado o Luiz Araújo, né, que é bem mais jovem do que os dois que saíram. Então o Flamengo, que já tinha um elenco forte, reforçou o seu elenco e rejuvenesceu um pouco o seu elenco. Enquanto o Fluminense, apesar das contratações do Lucumí e do Marquinhos, que ainda não entregaram, não tiveram a chance de entregar o seu futebol, trouxe o Renato Augusto, trouxe o Douglas Costa, né, e isso causou um envelhecimento. Eu vou criticar duramente o Mário Bittencourt por isso? Não. E não vou pelo seguinte, todos nós sabemos também, e esse é um motivo também do envelhecimento do elenco, que o Fluminense não tem condições de competir com o Flamengo e Palmeiras em contratações. Não tem condições nem de competir contra o Corinthians, mas aí se o Corinthians vai pagar ou não é outra história. Né? Porque se você analisar as finanças dos três clubes, Flamengo e Palmeiras têm condições de investir. O Corinthians, não sei. O Inter chegou a 135 mil sócios, está tendo 9 milhões de receita por mês. Ou seja, mais de 100 milhões por ano só com sócio torcedor. E aí trouxe o Borré, que é uma grande contratação para o Inter. O Fluminense aproveitou as oportunidades de mercado.
Renato Augusto, o Douglas Costa, trouxe o Lucumí, trouxe o Marquinho, trouxe o Terãs, que ainda não jogou o que pode jogar, e aí tem influencer que trabalha lá para a Flapress, dizendo que o Terãs não conseguiu performar com o Diniz. As chances que o Terãs teve, ele não foi bem. Mas ele não foi bem como muitos não estão indo bem. O Keno, por exemplo, é uma tragédia nesse início de ano. Mas por que é uma tragédia? Porque o Keno demora a entrar em forma. Assim como o Thiago Neves lá atrás demorava a entrar em forma. Todo início de temporada era uma xingação danada em cima do Thiago Neves e depois ele jogava muita bola. E eu espero que isso aconteça também com o Keno. Então o Fluminense tecnicamente se reforçou muito bem, mas em termos do jogo competitivo, da intensidade, está devendo e vai continuar devendo. Sobretudo quando você perde o André. E aí a gente vai para o segundo tópico, né? A segunda coisa muito dita por influencers e por jornalistas: o time foi amassado. Gente, amasso foi o 4-1 na final do Nefastão 2023. Aquilo foi um amasso. A vitória do Flamengo foi justa, o Flamengo foi melhor, o Fluminense não tem jogado bem, não só os clássicos, e aí se justifica por ter um time envelhecido, se justifica por ter começado quase um mês depois a sua pré-temporada aqui em relação aos rivais, né? Então, número de lesões, né, contra o Flamengo, o Samuel Xavier não jogou porque estava lesionado, o Marcelo não começou jogando porque não tem condições de jogar os 90 minutos, o André não jogou porque foi expulso, o Thiago Santos jogou porque o Nino foi vendido. Tá? Então, não houve um amasso. O Flamengo faz o primeiro gol no final do primeiro tempo, no segundo tempo o Fluminense volta equilibrando o jogo, aí o Thiago Santos é expulso, desequilibra tudo, e ainda assim o Flamengo só faz o segundo gol lá no finalzinho, nos acréscimos, e aí abre uma vantagem muito difícil de ser revertida, é verdade, mas não é impossível. Vídeo o ano passado, que perdemos de 2-0 e ganhamos de 4-1. Tá? Então, não houve amasso nenhum, isso é um argumento de caça-like, sabe, tão absurdo, sabe, tão abjeto em relação ao Fluminense, porque vem de influenciadores que se dizem tricolores. Porque se os canais rubro-negros falarem amassamos o Fluminense, eu entendo. Assim como se nós ganharmos de 2-0 da mesma maneira que foram, vamos dizer amassamos o Flamengo, porque aí faz parte da rivalidade. Agora, tricolor dizendo que foi um amasso, né, me desculpa, é uma desonestidade intelectual muito grande. E aí a gente parte para o terceiro item, a terceira coisa que muito se disse. Fernando Diniz errou. Olha, quando eu digo que alguém errou, eu parto do pressuposto de que eu sei onde foi o erro dele. E a maioria das pessoas que estão dizendo que o Fernando Diniz errou, não sabem onde está dizendo. Porque senão vamos pegar o time da Libertadores e o time que jogou no sábado. Quais são as mudanças que nós tivemos em relação ao time que foi campeão da Libertadores no dia 4 de novembro? Samuel Xavier não jogou por estar lesionado, jogou o Guga, que também jogou parte do jogo contra o Boca. Thiago Santos jogou na zaga porque o Nino foi vendido. Diogo Barbosa jogou na lateral esquerda, ele também jogou parte do jogo contra o Boca porque o Marcelo não tem condições de jogar os 90 minutos e é muito melhor que o Marcelo entre no segundo tempo, lá pelos 10, 15 minutos, porque ele vai pegar o adversário cansado e com a qualidade técnica que ele tem, né, ele pode dar muito resultado para o Fluminense. E a alteração, que foi opção do Fernando Diniz, foi a entrada do Renato Augusto no lugar do André expulso, trazendo o Martinelli para primeiro homem do meio-campo. Para quem viu o meu vídeo pré-jogo contra o Flamengo, eu disse que eu não escalaria o Renato Augusto e eu disse o porquê. Né? Porque eu acho que perde intensidade na marcação. O Flamengo rejuvenesceu seu elenco, né? Ia ter uma intensidade maior e ia levar perigo maior ao gol do Fluminense. Mas dizer que é erro, sem acompanhar os treinamentos, eu não vou dizer que é erro. Eu estou dizendo que eu não faria isso. Eu entraria com o Alexander ou então com o Lima. Só que aí o Lima, durante o jogo, quando entrou, me disse que o Diniz estava certo em não escalá-lo desde o início. Sobra o Alexander, que não veio bem desde que se contundiu contra o Cruzeiro no ano passado. Então percebam que nós temos sim opções, mas será que elas são tão boas assim no nosso elenco? Então optou por Renato Augusto. E o Fluminense não perdeu porque o Renato Augusto começou jogando. Tanto que o gol só sai no final numa falha defensiva na bola aérea. E aí sim é uma coisa que tem que corrigir, porque isso vem, aliás, desde antes do Fernando Diniz. Desde o Abel Braga, desde o Roger Machado, a gente tem problemas
com o sistema defensivo na bola aérea. Então, no segundo tempo, sai o Ganso, entra o Lima, o time dá uma melhorada, mas o Lima erra demais. E repito, não foi por conta do Renato Augusto ter sido escalado como titular que o Fluminense perdeu o jogo. Perdeu o jogo porque o Flamengo, no geral, foi melhor, foi mais intenso, que o Fluminense teve, né, a competência de botar 2 bolas dentro da rede. Ah, tá dizendo que o Fluminense não jogou mal. Não, jogou mal. O Fluminense jogou mal, o Flamengo jogou melhor. O Fluminense jogou mal porque o Flamengo impediu o Fluminense de jogar. Né? E nós precisamos melhorar. E sim, precisamos melhorar. Ninguém está dizendo que não precisa melhorar. Mas daí a ficar apontando o dedo, porque se entra com o Renato Augusto e o Fluminense ganha, por 1-0 que se fosse, esses influencers não estariam dizendo Diniz acertou, Diniz é foda. Não, não iam. Não iam. Porque é uma indignação que é seletiva. Há uma implicância desde sempre, né, muito por conta da mídia, né, que sempre falou, joga bonito, mas não ganha, joga bonito, mas não ganha título. Né, e aí a manada, o efeito manada, né, vai nessa onda. Então o Diniz pode ter sido um erro? Até pode, eu não considero. Eu faria diferente. E aí o errado poderia ser eu. Né, porque acho muita arrogância dizer fulano errou, sem estar acompanhando os treinamentos, sem estar acompanhando como os outros jogadores têm performado nos treinamentos e ficando só com o resultado do jogo, não é nem com o que acontece durante o jogo, é só o resultado que é analisado por alguns influencers e pela manada que os segue. A outra, e essa eu não sei se é a pior de todas, mas para mim é a mais burra de todas. O churrasco. Teve um influencer que falou assim, quando vai ter outro churrasco lá, em deboche ao churrasco que teve pós-treino no CT do Fluminense. E eu acho isso assim, de uma burrice ou de uma maldade tão grande, porque, vejam bem, eu não sei se vocês sabem, eu não sei se esse influencer sabe também, mas o jogador de futebol almoça, o jogador de futebol tem lazer, o jogador de futebol tem família, o jogador de futebol caga, o jogador de futebol mija, o jogador de futebol transa, o jogador de futebol fica doente, o jogador de futebol tem alegrias, tem tristezas, tem problemas psicológicos. Cara, eu não sei se você sabe, mas o jogador de futebol é ser humano igual a mim, igual a você. Então ter um churrasco após o trabalho, né, com a supervisão da equipe de nutrição do Fluminense, com um pagode que a galera gosta, e eu particularmente não sou muito chegado, eu prefiro rock and roll, mas com um pagode que a galera gosta, onde você pode cantar, se divertir, estar junto dos seus colegas de trabalho, é importante. As grandes empresas fazem isso e eu tenho certeza que esse influencer nunca trabalhou numa posição de liderança numa grande empresa. Eu posso dizer porque eu já trabalhei. E eu posso dizer que eu fiz alguns churrascos. Posso dizer que eu fiz algumas festinhas à noite. Posso dizer que eu fiz cafés da manhã na empresa com a minha equipe de trabalho. Porque nesses momentos as relações ficam mais sólidas. E muitas vezes problemas que parecem não solúveis num primeiro momento, a gente encontra soluções nesses momentos lúdicos. Quem garante que não há um problema no elenco, um racha no elenco? Quem garante? Um churrasco pode ajudar a remendar esse racha no elenco. Sabe? Um evento lúdico pode ajudar a reforçar os laços desse elenco para que ele siga unido como foi no ano passado em busca de títulos. Debochar de uma ação de um clube que tem uma equipe de nutrição tão excepcional como a do Fluminense, tem uma equipe de psicologia tão excepcional como a do Fluminense, é ser no mínimo burro e o que eu acho é pura maldade, né, de quem faz esse tipo de comentário. E por fim, o mimimi. Ai, o estadual foi perdido. Gente, campeonato estadual não vale porra nenhuma. Eu sei que um tricampeonato, ainda de um campeonato que não vale porra nenhuma, é bacana. Se fosse em cima do rival, né, seria ainda melhor. Né? Conquistar, levantar taça é muito legal. Ah, Alexandre, você não comemoraria? Claro que eu ia zoar o rival ganhando o tricampeonato. Pô, não vou perder essa oportunidade. Mas dizer que é importante, não é. O Fluminense precisa aprender a colocar o Sub-23 no estadual. Porque essa merda nem premiação tem. E só serve para desestabilizar trabalho que ganhou título há menos de 15 dias e há 4 meses ganhou a Libertadores da América.
É um desespero, um mimimi, um chororô tão grande, né, que eu acho que a torcida do Fluminense botafogueou. Né? Tá lá o Textor chorando, como sempre o Botafogo chora. Perde o título porque não é competente para ganhar e chora, chora e chora. E a torcida do Fluminense está fazendo a mesma coisa. E o pior, sabotando o trabalho bem sucedido até aqui do Fluminense, do Mário Bittencourt, do Paulo Gione, do Fernando Diniz, do Eduardo, né, de toda a comissão técnica do setor médico, fisioterápico, fisiologia, nutrição, psicologia, né, um trabalho tão bonito sendo jogado fora pela torcida ou por parte dela por conta de um torneio que não vale absolutamente nada. A temporada vai começar no início de abril, quando começa o Campeonato Brasileiro, a gente vai entrar na Copa do Brasil, na Libertadores, aí sim, aí vale a pena. E é aí que o Fluminense tem que estar na plena forma física. Antes disso, é uma pré-temporada e o Fluminense precisa aprender a colocar o Sub-23 nessa porcaria para que não tenha essa turbulência desnecessária e babaca que a gente tem visto ultimamente nas redes sociais. Beleza? Um grande beijo. Beijo porra nenhuma. Vai tomar no cu, manada.